Bom, gente, bem-vindo de volta ao canal. Voltando a trazer um pouquinho de conteúdo aqui relacionado a essa questão de estudar fora e mais focado aqui no Canadá, né, que é onde eu estou. Então, assim, as notícias da imigração que saiu semana passada, tudo isso foi meio que um balde de água fria para muita gente. Mas eu queria, assim, trazer um pouco do meu ponto de vista e de mostrar que talvez possa ter uma saída ainda e uma saída que a longo prazo seja melhor. Mas antes, vamos entender como que essas mudanças, né, do governo vão influenciar para os estudantes internacionais. Então, a primeira coisa é que o governo vem colocando várias medidas aí em relação a esse assunto desde o ano passado. Possivelmente porque ano que vem é um ano político. Então, as coisas sempre mudam um pouco por conta, assim, dessa questão do ano político, querem eleitores, querem tentar se reeleger, e aí eles precisam mostrar que tá dando uma certa atenção para alguns pontos. Outro motivo que tá levando, assim, a colocar essas limitações, estamos sim passando por uma crise de moradia, tá tendo poucos imóveis para alugar, tá sendo difícil de comprar, todas essas coisas. Não é só no Canadá. Muitos lugares do mundo tá passando por essa crise, mas isso também é um dos motivos para colocar essas medidas. Outro motivo para colocar essas medidas foi que no ano passado foram descobertos alguns escândalos relacionados a estudantes internacionais. Foram descobertas algumas admissões que eram falsas, então os estudantes vinham com o propósito de que tinha que estudar, mas na realidade aquele documento era falso. Também teve uma universidade que admitiu mais estudante do que ela tinha capacidade de ter dentro do seu espaço físico. E também teve vários casos os estudantes internacionais é considerado residentes temporários, deles começarem a usar muito dos recursos do governo, como por exemplo, Food Bank, o próprio sistema de saúde aqui, que somente SUS não tem particular e acontece que não tem muitos profissionais, além da inflação, que depois da pandemia também pegou todos os lugares. Então, assim, esses são mais ou menos os motivos que estão levando o governo a colocar todas essas medidas. Então, pensando assim, em todos esses fatores, ainda no ano passado, o governo já colocou algumas medidas ou fez algumas alterações em relação aos estudantes internacionais. A primeira delas foi aumentar o valor que você tinha que comprovar de dinheiro para poder vir para o Canadá. Esse valor o governo justificou que há muitos anos não tinha reajuste. Então, praticamente dobrou do que era antigamente. E com isso já começou, assim, dar uma diminuída, porque você tem que comprovar muito mais dinheiro. Outra medida que também foi colocada ainda no ano passado foi que a partir do ano passado, não me lembro exatamente o mês, acho que foi outubro, novembro, as universidades elas tinham que entrar no sistema do governo e confirmar que foram elas que emitiu a carta de admissão. Então, com isso também, para tentar diminuir o número dessas pessoas que estavam vindo com documentação falsa. Com certeza, essas medidas já ajudam a controlar um pouco e aumenta a responsabilidade das universidades, mas não foi o suficiente para o governo que está sofrendo uma pressão dos canadenses que acaba ocupando os residentes temporários, os estudantes, sobre a questão do problema de moradia e também da questão da inflação. Então, por isso que o governo, na semana passada, soltou a notícia e fez o pronunciamento, adicionando outras medidas, que é para tentar mostrar assim para os próximos eleitores, estamos te ouvindo e estamos tentando fazer algo. Essa medida, a princípio, vai ser por 2 anos. E o que mais isso está limitando? Então, o primeiro ponto agora é que vai ter um limite por província que vai poder vir estudantes internacionais. Com isso, o governo também está colocando agora a província nesse ciclo todo, porque agora a província tem que fazer uma carta, que eles chamam Attestation Letter, falando que ela está de acordo com a sua vinda, né? Tipo, te convidando a realmente vir estudar aqui. Outra coisa que esse pronunciamento colocou é que depois que terminar o college, né, depois que esses estudantes terminariam os estudos, eles não teriam mais direito ao PGWP, que é o visto que deixa as pessoas que se formam no Canadá trabalhar depois. E a mais doída de todas, assim, pelo menos na comunidade brasileira, é que os cônjuges, as pessoas que acompanham os estudantes,
não teriam mais direito ao visto de trabalho aberto para poder vir junto e vir em família e trabalhar. Isso foi assim, o que mais pegou para a comunidade brasileira, principalmente porque também o college é muito caro, então as pessoas também dependiam assim de ter o companheira trabalhando para ajudar a custear em tudo aqui. Com certeza isso foi um balde de água fria que deixou muita gente desesperançoso e em situações muito críticas, porque muitas pessoas já tinham se desfeito da sua vida no Brasil, já tinham vendido bens, já tinham saído do trabalho e tudo mais. Mas enquanto tá todo mundo assim focando no problema, o que eu gostaria mesmo de trazer é um pouquinho de luz e a exceção, com o intuito de ajudar vocês a talvez rever essa rota e vir para uma rota que te traga mais benefícios a longo prazo. Então, assim, qual é a exceção à regra? Todas essas novas regras que foram impostas esse ano, nessa última semana, elas não afetam quem vem fazer mestrado, doutorado ou direito e medicina. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é a minha perspectiva do porquê vir fazer mestrado, doutorado é mais vantajoso do que vir fazer um college. E também porque isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito, de por que os consultores não vendem essa possibilidade, já que a maioria das pessoas que vêm, elas já têm uma formação no Brasil, né? Mas essa minha indignação não é assunto para esse vídeo, então vamos focar no porquê eu acredito que essa possibilidade de mestrado e doutorado é uma possibilidade que vai trazer mais benefício a longo prazo. Então, primeiro ponto. Mestrado e doutorado te dá mais pontos para Express Entry. Então, se a sua intenção é realmente imigrar para o Canadá, você vai ter mais ponto na seção de educação, porque o degree é mais alto. Enquanto um college te dá parecido com um bacharelado, né? O mestrado e doutorado te dá mais pontos. O segundo é que tem aqueles 30 pontos adicionais de você ter um certificado, né, ter um estudo canadense. Eu acho que esse também era para cada college, não tenho certeza. Mas tenho certeza que com mestrado e doutorado vai ter esses 30 pontos adicionais. O terceiro motivo, que eu acho que é um caminho mais viável, é que é um mito essa questão de que a gente paga mais do que college. Eu pago 5 vezes menos do que os meus amigos que estão fazendo college. Isso não é verdade, é um mito. Mas esse assunto de quanto custa merece um vídeo só para ele. E o quarto é que o mestrado e doutorado tem a possibilidade de bolsas. Lembra que eu falei que subiu o valor que você tem que comprovar? Então, agora, como você tem a possibilidade de bolsas, você já ajuda nessa questão da comprovação de renda. Obviamente que os valores de bolsa mudam dependendo de universidade, departamento e vários fatores. Mas a maioria das instituições aqui tem um valor mínimo garantido. Mas isso também merece um vídeo só para ele e vai vir logo. Como eu sei de tudo isso? Bom, eu sou a Raíssa, eu faço doutorado aqui no Canadá, estou no meu 3º ano. Eu já vim para o Canadá em 2014 para fazer um trabalho de pesquisa durante o verão. Também já estudei nos Estados Unidos e trabalhei lá com pesquisa por 2 anos. Então, esse assunto da educação relacionada a mestrado, doutorado, pesquisa é algo que eu sempre tive muito interesse de trazer aqui para a internet, mas não estava conseguindo por conta mesmo do meu doutorado, não estava conseguindo conciliar tudo. E aí, devido a todas essas mudanças na imigração, eu resolvi tentar realmente trazer, porque eu acho que, de certa forma, essas mudanças me deixam um pouco feliz, porque elas vai fazer as pessoas olharem para esse outro caminho. Para esse outro caminho que também traz mais benefícios para ela no longo prazo, mas de rever realmente essa rota e entender o que é um mestrado, o que é um doutorado e como isso pode ser muito mais benéfico para você. Um outro motivo que eu nem listei antes é que se você olhar assim as vagas, né, depois para o seu futuro, você ganha mais dinheiro tendo mestrado e doutorado. Existem vagas específicas que pedem que você seja mais especializado, né? Então, assim, a longo prazo, eu acho realmente que os benefícios são muito maiores do que você fazer um investimento tão alto para vir fazer um college, que na maioria das vezes você nem gosta, ou faz algum assunto meio coringa que poderia ser correlacionado à sua área de formação, tipo business, marketing, algo tipo que agrega. Eu acho que tá ok você fazer essas coisas se você realmente gosta e se você acha que realmente vai agregar pra sua carreira, mas não, eu acho que existem outras maneiras de vir, gastar menos e ainda sair mais especializado se o foco é imigração. Então, por isso que, de certa forma, eu gostei e quero trazer mais esse assunto aqui.
Se vocês não me seguem no Instagram, lá eu coloco um pouquinho da minha rotina também. Tô trazendo alguns videozinhos curtos lá também, mas de conteúdos que eu vou trazer por aqui. Mas se quiser ver um pouco da minha rotina, como que é essa questão de pesquisa e tudo mais, me segue lá. E eu queria desejar realmente muita boa sorte para quem tá tendo que fazer esse recálculo de rota, que tá tendo que olhar para essas outras oportunidades. E assim, foquem em fontes de informações oficiais. É o que eu usei para falar aqui no vídeo, vou deixar o link aqui na descrição, que são as fontes do governo, onde eu tirei as informações de quais são as coisas que mudam, de todas as questões, e foquem nessas fontes oficiais. Fiquem muito atentos com scam, com phishing, com qualquer coisa que queira vender e fazer vocês já pagarem de antemão para algo. Realmente, tenta focar e olhar com uma outra perspectiva, com uma outra oportunidade, em vez de olhar só pro problema e ficar ali preso, né, na questão do agora eu não posso mais, agora eu não tenho mais emprego no Brasil e, tipo, só tô um problema. Obviamente que recalcular a rota não vai ser uma coisa instantânea, imediata, mas com mais informações eu acredito que vocês vão conseguir recalcular e escolher o que é melhor pra vocês. Então, assim, muito, muito, muito boa sorte nessa mudança de rota. E deixem aqui nos comentários o que mais vocês gostariam de saber. Não deixe de se inscrever, porque aí vocês também vão receber a notificação quando eu postar um vídeo novo. E não deixe de curtir para que chegue a mais pessoas.